Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre recuperação empresarial. Como recuperar uma empresa endividada? Como salvar uma empresa com dívidas? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês dicas de como fazer isso e obviamente vou trazer um caso real, um caso de uma empresa que eu recuperei, que eu conduzi o processo de recuperação empresarial, que iniciou no ano de 2017, o processo se terminou no ano de 2020, uma pequena empresa localizada aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Me acompanha nesse vídeo que nós vamos ver como foi a trajetória dessa empresa, qual é que foi o passo a passo que eu utilizei, qual é que foram os percalços que nós encontramos no caminho e o que a gente fez aí para dar certo o processo de recuperação, tá? Bom, pessoal, vamos conhecer a empresa então, tá? Conforme está na tela para vocês, uma empresa fundada no ano de 2002, então quando iniciou o processo de recuperação, ela já tinha 15 anos, ela trabalha com produto químico, tá? Ela vende produtos químicos e faz o tratamento de efluentes industriais. Na ocasião tinha 6 colaboradores, o proprietário, filho dele e mais 4 pessoas, e um faturamento mensal na faixa aí de 100 mil reais, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Esses 100 mil reais era de venda de produtos e de prestação de serviços. Tá? Bom, pessoal, o que eu encontrei nessa empresa, então, quando eu cheguei lá em 2017, para o processo de consultoria? Uma empresa com alto endividamento bancário, tá? Despesas elevadas de cheque especial, então ela tinha três contas em 3 bancos diferentes, utilizava o cheque especial de todos esses bancos, todos os limites, pagava horrores de cheque especial, não tinha conhecimento dos seus custos, então ela não sabia quanto que entrava, quanto que saía. Se perguntasse quanto que gastava de combustível, não tinha essa informação, teria que apurar, né? Mas ela de bate-pronto não tinha essa informação, porque não tinha esse controle dos gastos dela, né? Não acompanhava indicadores, tá? Então não via se a venda foi melhor, foi pior, se gastou mais, gastou menos. Não tinha fluxo de caixa, previsão de pagamento, previsão de recebimento, não planejava o caixa, não tinha esse hábito aí. Dizia que os produtos que ela vendia tinha margem, mas também não sabia a lucratividade exata, né? Dizia, não, tem uma margem excelente, mas quando ia colocar no papel excelente, não tinha, em tese, não sabia quanto que era exatamente, né? O sócio não tinha um prolabore estipulado, né? Pegava conforme sobrava, às vezes pegava mais, às vezes pegava menos, às vezes não pegava, às vezes emprestava dinheiro para a empresa próprio, não estava claro essa questão de prolabore. Tinha bastante problemas de precificação, né? Não tinha um critério claro de precificação, então foi isso que eu identifiquei. Bom, pessoal, o que mais que a empresa tinha de ineficiência naquela ocasião, né? Atraso no aluguel, tá, ok, mas o atraso do aluguel me chamava a atenção que era uma multa enorme, né? Então, se atrasasse um dia, pagava tipo 10% a mais de aluguel. Então, aquilo chamava atenção mesmo de quanto que era perdido de dinheiro por causa daquilo. Ela tinha multa, né? Então ela pagava tudo em atraso, então tinha despesa de cartório, tinha multa dos boletos, tinha juro, certo? Então, além do juro dos fornecedores, do boleto, do cartório, tinha juro do cheque especial. Ela antecipava recebíveis, tá? Então, tudo que ela vendia a prazo, ela antecipava, pagava um juro horrível para antecipar todos esses valores, tá? Ela tinha uma dependência forte do único cliente, tá? Então, tinha um cliente que tinha uma representatividade muito grande no faturamento, tá? E a equipe de venda estava desfocada. Também foi, por mais que eu sou consultor financeiro, a gente também conseguiu identificar que a parte comercial estava sem foco, ok? Bom, pessoal, qual é que eram os limitantes também, que é o que aparece na tela aí para vocês? Qual é que eram os limitantes da empresa, né? Muita dificuldade financeira, né? Não tinha dinheiro para nada, estava sempre utilizando
cheque especial, atraso com fornecedor, pagando multa, juro, né? Ela também não podia procurar muitos fornecedores, porque ela, devido a atraso, ela ficou restrita a comprar de poucos fornecedores. Como ela estava usando todos os limites de cheque especial, estava atrasando alguns parcelamentos que ela tinha, não tinha mais como a gente pegar mais crédito bancário, ela já estava no limite, já tinha usado até mais do que podia. Então, essa questão de crédito bancário para aliviar não tinha. E, obviamente, né, com todas essa dificuldade financeira, ela não tinha capacidade de investimento. Né? Ela não tinha, vamos investir em tal coisa para dar resultado, vamos tentar tudo que fosse tentar melhorar na empresa, que fosse exigir investimento, a gente tinha uma barreira porque ela não tinha dinheiro. Né? Bom, tudo que eu mostrei para vocês, vocês devem estar pensando, tá, mas a empresa não tem nada de bom? Não. Então também tinha algumas coisas, o que eu identifiquei lá, né? Tinha produtos, sim, que davam uma margem de lucro muito boa, tá? Então, que a gente podia focar nesses produtos. Por mais que a empresa não tinha um critério de precificação, conforme eu falei antes para vocês, mas ela tinha alguns produtos que tinham uma margem de lucro muito boa. A empresa tinha uma boa carteira de clientes que ela atendeu no passado e que tinha parado de atender, ela tinha perdido o foco, tinha mudado o foco para algumas coisas, mas ela tinha uma carteira, uma lista enorme de clientes que ela podia trabalhar para tentar recuperar, tá? E apesar dela estar com atraso com alguns fornecedores, estar com endividamento bancário, ela ainda tinha dois fornecedores que ela tinha uma credibilidade muito por estar trabalhando há muito tempo com eles, mesmo com atraso e mesmo pagando juros, às vezes no cartório, esses fornecedores continuaram a fornecer para a empresa. Então, isso foi um ponto bem positivo, então, que auxiliava, tá? Que ajudou bastante no processo e que a gente pôde trabalhar, né, com esse ponto forte da empresa. Ok? Bom, agora que vocês conhecem a empresa e eu apresentei o que o diagnóstico, né, o que eu encontrei quando cheguei lá, bom, vocês devem estar pensando como é que se deu esse trabalho, tá? Então, esse trabalho, então, a gente tinha reunião semanal, tá? Às vezes mais do que uma reunião na semana. Teve semana eu ia 2, 3 vezes lá, tá? Para entender o processo, deixava tarefas, levanta para mim o endividamento bancário, pega tudo que deve para todos os bancos, quantas parcelas que tem, quantas que falta, quanto que foi pago de juro, tá? Então a gente fazia a reunião, deixava a tarefa, voltava no outro dia ou na outra semana para continuar a conversa, tá? Como tinha financiamento bancário muito elevado, acima da capacidade da empresa, vocês já vão ver isso no decorrer do vídeo. Também tive reunião com o advogado para ver o que a gente poderia fazer de forma judicial para aliviar essa questão da empresa. Reunião com a contabilidade, que ela também tinha débito em atraso, então, e até para mim me situar como é que estava a contabilidade. Bom, foi feito todo esse diagnóstico que eu mostrei para vocês, né? Então, várias reuniões só para fazer o diagnóstico. Depois de feito o diagnóstico, conversado, entendido tudo aquilo que eu mostrei para vocês anteriormente no vídeo, né? Agora é colocar a mão na massa, né? Então a gente fez um plano de ação, que eu já vou mostrar para vocês ali, com várias oportunidades de melhoria para a empresa. Capacitação do setor financeiro da empresa, então a pessoa que trabalhava no financeiro, ela foi capacitada, eu passei treinamento para ela, com tudo que precisava fazer para otimizar o setor financeiro. Obviamente, né, a gente fez uma série de melhorias que eu vou mostrar aqui para vocês e tudo aquilo que a gente propôs de melhoria eu fui acompanhando ao longo dos meses se estavam sendo realizadas essas melhorias, ok? Bom, pessoal, o que vale a pena comentar aí para quem está me acompanhando nesse vídeo aí? Como é que fica o estado emocional do empresário? Assim, vocês viram que a empresa está endividada, está com cheque especial, está com atraso com fornecedor,
desconta tudo que tem, não tem dinheiro em caixa, então é todo dia pagando incêndio, todo dia faltando dinheiro. Como é que vocês imaginam que está o estado emocional de quem está conduzindo? Um empresário pequeno, assim, que nem eu falei para vocês, de quem tá à frente dessa empresa aí, que está matando um leão por dia, todo dia apagando incêndio. Como é que vocês imaginam que está o estado emocional dessa pessoa? Tá? Pessoal, toda a minha experiência com recuperação de empresa, né? Então, o proprietário dessa empresa estava muito angustiado, né? Então, dificuldade de dormir, estava muito inseguro, né? Imagina, ele estava o estado emocional muito abalado em função de todos esses acontecimentos na empresa e tudo isso que eu mostrei para vocês, né? E realmente, né, ele estava perdido, sem saber o que fazer, tá? Foi muito interessante porque eu fui contratado inicialmente para um trabalho de 3 ou 4 visitas, né? Então, em 3 ou 4 visitas eu fiz só o diagnóstico, né? Então, eu disse para ele, olha, a empresa está nessa situação, precisa fazer uma série de ações para recuperar ela. Mas naquele momento ele não tinha o diagnóstico, ele sabia que a empresa estava ruim, ele estava angustiado, mas ele não tinha todo o diagnóstico, esse que eu mostrei nos slides anteriores para vocês, de como estava a empresa. Então, isso ele tomou pé, então ele teve certeza. Bom, a empresa está nessa situação. E ele me convidou na época, dizer, não, então eu quero que tu conduza o processo de recuperação da empresa. Né? Eu gostaria de contar contigo, gostei dessa fase do diagnóstico, gostaria de contar contigo no processo de recuperação. Eu até ali, por mais que eu tenha minha empresa de consultoria desde o ano de 2012, isso era 2017, eu geralmente focava mais nas outras partes, trabalhava fluxo de caixa, formação do preço de venda, indicadores. Eu não tinha experiência num processo de recuperação tão longo. Claro, já tinha atendido empresas com dificuldade financeira, mas não com tanta dificuldade financeira que nem essa, que exigiria um plano de recuperação muito longo. E ele me convidou. Eu gostaria de contar contigo, quero que tu siga nos auxiliando, prestando consultoria nesse processo de recuperação. Quero que tu faça uma proposta para mim, para conduzir esse processo. Então eu fiz a proposta, mostrei para ele. Então, primeiro pensei com calma, né, se eu poderia assumir esse compromisso, né, porque a partir do momento que ele contrata alguém para recuperar a empresa, ele está com toda uma expectativa, né, que vai recuperar, que vai dar certo, ele vai investir aquilo ali, que quem está com a empresa com dificuldade, né, pessoal, no fundo, o que a pessoa quer? A pessoa quer recuperar a tranquilidade dela, ela quer recuperar sua paz interior, ela quer deixar de ficar angustiado, ela quer melhorar as coisas, né? E daí eu passei a proposta para ele, e daí ele me perguntou, na tua opinião, assim, aquela pergunta foi muito marcante para mim, né? Na tua opinião, qual é a chance de recuperação que nós temos? Eu não me lembro o percentual exato que eu falei para ele. Até quero telefonar para ele essa semana e perguntar se ele lembra o percentual exato. Eu acho que eu disse para ele, olha, é 50% de chance de recuperar. Eu acho que é meio a meio, de recuperar e 50% de chance de não recuperar, né? Mas enfatizei para ele, olha, eu vou fazer o que for possível para recuperar a empresa, porque eu quero ter um case de recuperação, eu quero atuar nesse segmento de recuperação de empresas e quero ter o senhor como referência. Eu quero que os meus clientes liguem para o senhor e digam que o senhor fale bem de mim. E foi uma aposta, né? Ele fez uma aposta em mim e eu disse, vou fazer tudo que for possível para recuperar essa empresa. Tá? Bom, pessoal, vamos botar a mão na massa, então. Qual é que foi as ferramentas que eu utilizei lá para trabalhar na empresa, né? Que era o básico, assim, para a gente começar o processo de recuperação, tá? Ponto de equilíbrio. Então, primeiro eu precisava calcular se a empresa estava vendendo acima ou abaixo do ponto de equilíbrio, quanto que ela precisaria vender por mês para conseguir ficar saudável, conseguir pagar todas as suas contas.
DRE, então, passar a apurar, né, quanto um demonstrativo de resultado do exercício, usar essa ferramenta para saber se a empresa estava dando lucro ou dando prejuízo, e de quanto que era esse prejuízo e onde estava indo o dinheiro dela, né, saber por conta. Fluxo de caixa, então isso a gente já começou a trabalhar logo, né, fazer uma previsão de tudo que tinha para pagar, o que tinha para receber, ver se ia faltar dinheiro, ia sobrar, renegociar, tá? Identificação da capacidade de pagamento, então a empresa estava com endividamento bancário acima da capacidade dela. Então não adiantava eu dizer para o banco, olha, me reduz a parcela, mas reduz em quanto? Então a gente precisava calcular para dizer, olha, a empresa consegue pagar 5, a empresa consegue pagar 10. Que se eu fosse negociar com os bancos, eu poderia saber no máximo quanto que ela poderia pagar. E, obviamente, a gente criou uma série de indicadores para acompanhar, né? Indicador de endividamento, lucratividade, faturamento e também indicadores comerciais, né? Quanto que vendia por fornecedor, por vendedor, por tipo de produto, né? Por serviço. A gente criou uma série de indicadores. Agora eu vou passar para vocês mais esmiuçado qual é que foram as outras ações realizadas lá. Bom, pessoal, então mão na massa, né? O que eu fiz lá? Então, levantamento de todos os custos fixos da empresa, cálculo dos encargos trabalhistas, quanto que ela tinha que guardar por mês para férias, 13º. Calculei o ponto de equilíbrio, então vi qual é que era a margem que ela tinha dos produtos dela, quanto que ela pagava de imposto, quanto que ela pagava de comissão, peguei todos os custos fixos e calculei qual é que seria a venda mínima que ela deveria ter por mês para conseguir pagar todas as suas despesas. Com base nisso, então, a gente definiu uma meta de vendas, quanto que ela precisaria vender e também de uma meta de prestação de serviço para conseguir pagar todas essas despesas, custos e despesas que ela tem, né? Bom, continuando, fiz um levantamento de todos os parcelamentos que a empresa tem, tá? Então, qual é que é o valor da parcela, quantas parcelas foram pagas, quanto falta pagar, quantas parcelas tem atraso, tá? Fiz um levantamento de todos os financiamentos que ela tinha com todos os bancos para saber quanto que ela estava devendo, né? E daí, né, pessoal, como eu já tinha olhado o que a empresa tinha faturado nos meses anteriores, no ano anterior, tinha feito o levantamento de todos os custos dela, eu já consegui identificar quanto que ela conseguia pagar de parcela. Na ocasião, né, eu estava com um desequilíbrio muito grande. O que era esse desequilíbrio? Ela tinha uma capacidade, por exemplo, de pagar 10 e ela estava pagando 30. Ela estava pagando de 2 a 3 vezes mais o parcelamento bancário por mês do que ela tinha capacidade de pagamento. Então, você que está me assistindo aqui, observa se isso não está acontecendo na sua empresa. Tá? A empresa gerava lucro. Tá? Isso que é interessante, né? A gente olhando os números dela, essa empresa gerava lucro, ela não operava no vermelho. Mas, tipo assim, se ela tivesse 15 mil de lucro, ela estava pagando 40 de parcela. Então, todo mês ela tinha lucro, mas o lucro era insuficiente para pagar o parcelamento que ela tinha. Então, eu identifiquei quanto que ela conseguiria pagar de parcela na época e daí foi feita uma renegociação com os bancos, né? Então, o que a gente viu, né? Teve banco que ela tinha mais com o banco, tá? Ela tinha o Banco Sicredi, ela tinha com o Banrisul e ela tinha com a Caixa. Então, eu sentei na mesa com esses 3 bancos para negociar. Obviamente que alguns bancos foram mais fáceis de negociar, outros foram mais difíceis. O Banco Sicredi, nós mostramos a realidade da empresa, eu mostrei o diagnóstico, mostrei quanto que a empresa faturava, mostrei o que ela tinha de custo e mostrei o que ela tinha de capacidade de pagamento, certo? O Sicredi analisou. Na ocasião, nós tínhamos uma caminhonete, a empresa tinha. Essa caminhonete, apesar de auxiliar nas entregas, ela tinha um custo muito elevado para a empresa, né? Ela é uma caminhoneta cara, então
para o momento que a empresa estava, então pagava seguro total, pagava IPVA. Então, na ocasião, o custo anual dessa caminhonete era em torno de 9 mil por ano só de IPVA e seguro total dela, né? Era muito caro para a empresa no momento que ela estava. Então, se decidiu, então, se ofereceu ao Sicredi essa caminhonete para quitação de um financiamento. E o financiamento era bem maior. Acho que na época o financiamento era de um valor para quitação de 130, 140 e a caminhonete foi avaliada em 70, 80. Como já estava em atraso esse financiamento e como a gente explicou para o Sicredi que a situação estava feia, né? E o Sicredi já estava com processo judicial e que era uma opção de terminar com esse processo e não levar adiante esse processo, o Sicredi entendeu por bem, então, dar um desconto na dívida e aceitou a caminhonete como pagamento. Com a Caixa Econômica Federal, a gente tentou reduzir o valor da parcela, tentou alongar o financiamento, né? Então, se era de 4 mil, a gente tentou reduzir para 2, por exemplo, para ficar dentro da capacidade de pagamento da empresa e por mais que vai demorar mais tempo, mas fica dentro da capacidade de pagamento da empresa. E a Caixa não teve abertura, né? A gente não conseguiu negociação amigável com eles. Então, ali a gente entrou com um processo de revisional, com auxílio do advogado, da advogada, para ganhar tempo, né? A advogada foi muito clara com nós, né? Não, a dívida terá que ser paga, o processo a gente vai ganhar só tempo, a gente vai perder a ação, né? Ela deixou clara para nós. Mas nós precisávamos ganhar tempo, né? Nós precisávamos aliviar o caixa, diminuir assim, para dar um tempo para a empresa vender mais, se recuperar. Então a gente fez essa ação assim, já que não teve acordo com a Caixa, a gente optou por fazer isso, né? E com o Banrisul era um financiamento menor, então a gente optou por continuar pagando. Bom, pessoal, o que mais que a gente fez então lá para recuperar a empresa? Trabalhei toda a precificação da empresa, e conforme eu disse para vocês, tinha coisas que estavam muito lucrativas, que foram mantidas, e tinham coisas que não estavam tão lucrativas. O que não estava tão lucrativa, então foi feito um estudo de custo, quanto que tinha que cobrar, né, toda uma avaliação dos custos da empresa, e feito um processo de precificação, criei um critério de precificação para a empresa. Então, o que estava com preço baixo foi reajustado, né? Então, a gente reajustou o preço de algumas coisas. Alguns contratos não estavam lucrativos, então a gente conversou com os clientes para reajustar preço, tá? Então, isso injetou mais dinheiro na empresa também, devido a esses reajustes de preço, né? E, principalmente, a gente começou a trabalhar com fluxo de caixa, orçamento de caixa. Então, como eu estava indo semanalmente na empresa, né, no início 2 vezes por semana, então na segunda-feira a gente fazia o pagamento o levantamento de tudo que tinha para pagar naquela semana, tá? E tudo que tinha para receber. Ali a gente já via se ia faltar dinheiro ou ia sobrar dinheiro. Se ia faltar dinheiro, a gente era segunda-feira, aquele boleto que ia vencer na quarta, que a gente via que não ia ter dinheiro, a gente já ligava para o fornecedor e pedia prorrogação. Então a gente já avaliava o que se ia precisar antecipar, qual é que era o valor que nós ia antecipar, avaliava o que ia ser pago na semana, o que não ia ser pago, o que ia ser pago em dia, o que nós ia pedir prorrogação de pagamento, tá? Então segunda-feira nós programava toda a semana o que tinha para pagar. Como no início a empresa estava com bastante dificuldade financeira, a gente fez isso toda segunda-feira, tá? E a financeiro seguia o que a gente combinou, a menina que trabalhava no financeiro seguia e dava certo, tá? Ligava os fornecedores, negociava, pedia mais prazo, conseguimos ajeitar o fluxo de caixa.
À medida que o caixa foi aliviando essa reunião, a gente já conseguiu programar o caixa para 15 dias, tá? À medida que foi avançando, a gente conseguiu programar para mais tempo, mas no início a gente realmente tinha que programar o caixa para uma semana. Tá? Bom, pessoal, a gente definiu também os valores máximos de viagem, né? O pessoal saía, o vendedor saía para viajar e ele ficava no hotel, almoçava, né? Saía para vender, ficava no hotel, almoçava, a gente padronizou isso, olha, o valor máximo que tu pode gastar de almoço é esse, o valor máximo que tu pode gastar de hospedagem é esse. E ele trabalhava na redondeza, num raio aí de próximo de 100 quilômetros, onde é que ele ia e voltava no mesmo dia, e às vezes ele ficava em hotel. Então, para nós planejar o caixa, nós chegamos para ele e tivemos que dizer, olha, quando tu for viajar, tu nos avisa se essa semana tu vai trabalhar fora do estado ou vai trabalhar mais distante, nos avisa para a gente programar dinheiro aí, combustível, hotel, a gente programar o nosso caixa para isso, tá? A gente criou um formulário também, onde é que ele avisava com antecedência se ele ia viajar, se ele ia ficar hospedado, ia precisar de diária, para a gente programar dinheiro para isso, para ele conseguir viajar tranquilo. E também começamos a programar com antecedência as férias dos funcionários, porque a gente ia precisar de dinheiro para pagar as férias. Também passamos a programar com antecedência ali para um ano quem é que ia tirar férias, para a gente saber quanto que ia precisar de caixa. E começamos também a fazer uma reserva aí para o 13º e férias, para não ser surpreendido lá no final do ano com esses valores. Bom, pessoal, no comercial, então, conforme eu falei, o comercial não estava focado, né? Nós precisamos, então, melhorar o foco do comercial e a gente definiu metas. Então, naquela ocasião, né, meta de venda da empresa. Essa meta de venda foi com base no ponto de equilíbrio que a gente tinha calculado, quanto que a empresa precisava vender para conseguir pagar as suas contas. Então, a gente criou meta de vendas da empresa como um todo. Essa meta de vendas foi dividida por vendedor. Essa meta de vendas foi dividida entre o que era a venda de produto, o que era a prestação de serviço. A gente definiu um número de clientes novos que a empresa tinha que conquistar todo mês, né? A gente definiu o número de clientes que a empresa, como meta, que ela tinha que recuperar daquela carteira de clientes antigos, tá? Para incentivar os vendedores, a gente definiu premiação, caso atingisse as metas. E a gente considerava aí também o indicador de positivação, da tua carteira de 40 clientes, quanto que compraram nesse mês. Então a gente conseguiu dar um up no comercial, assim, no sentido de ter meta, foco, ir atrás. Conforme eu falei para vocês, não se recupera a empresa só com redução de custo, né? A empresa, para a gente recuperar ela, tirá-la do vermelho para o azul, a gente precisa trabalhar no mínimo essas duas coisas: reduzir custo, melhorar, né, a parte de gestão de custos da empresa, mas também melhorar a venda, né? Então ali era fundamental melhorar a venda também. Isso aconteceu, tá? A gente definiu essas metas, definiu esses parâmetros. A gente via assim, eu me lembro do proprietário, assim, desculpa a expressão, né, mas ele, conversar com ele dizia, tá, tô com sangue nos olhos para vender. Dizer, essa semana eu vou ir atrás de cliente e nós vamos vender. E ele ficou em cima, foi atrás, ele tem uma facilidade com venda, então ele foi atrás de cliente, ele conseguiu vender. Realmente ele se esforçou para recuperar a empresa dele e conseguiu conquistar mais clientes, conseguiu aumentar a venda. E isso foi fundamental assim para o processo de recuperação da empresa. Bom, pessoal, dando continuidade, então, a gente tinha relatórios mensais de entradas e saídas por categoria de conta, então nós sabíamos o que se vendeu, o que se gastou com o fornecedor, qual é que foi as despesas de viagem, o que a empresa pagou de endividamento, o que a empresa gastou com funcionário, o que ela pagou de impostos, tá? Nós tínhamos isso tudo na palma da mão, a gente acompanhava mensalmente esses relatórios, nós tomávamos medidas corretivas quando necessário,
e nós comparávamos o previsto versus o realizado, né? Então, nós tínhamos um planejamento financeiro muito bom de quanto que a gente era a nossa meta de faturamento e de quanto que era a nossa meta de gastos. Isso eu recomendo para todo mundo aí que está me assistindo. E nós conseguia a risca esse planejamento de quanto que tinha que faturar, quanto que tinha que gastar, e estava em cima da equipe de vendas para vender e ao mesmo tempo em cima do financeiro para não ultrapassar aquilo que a gente previu de gastos. Tá? Nós também alinhamos com a contabilidade, alguma forma de lançamento, alguns parcelamentos de imposto que a empresa tinha, tudo aquilo a gente readequou ao momento da empresa, de quanto que ela podia pagar, o que era prioritário, o que não era tão prioritário. Tá? E principalmente para facilitar os nossos controles, a gente também chamou o pessoal do sistema e fizemos alguns ajustes no sistema de gestão da empresa para nos dar relatórios mais confiáveis, né? Então, a gente tinha um relatório global, a gente passou a ter relatório de venda por vendedor, a gente trabalhou o plano de contas da empresa para gerar relatórios financeiros mais precisos, tá? Então, tudo isso aliado também, conforme eu já falei para vocês, ao treinamento da menina que cuidava do financeiro para nos dar todas as informações que nós precisávamos para acompanhar, para seguir a risca, para ver se o plano de recuperação que a gente estava propondo ele estava caminhando para aquilo que a gente tinha proposto, né? Se todas aquelas ações e o nosso plano de recuperação, o nosso plano de ação estava sendo seguido, tá? Então a gente acompanhava isso mensalmente para ter certeza que a gente estava no caminho certo. Bom, pessoal, nem tudo são flores, né? Se eu tivesse dizendo isso para vocês, eu estaria mentindo. Qual foram as maiores dificuldades que nós encontramos lá ao longo desse processo, tá? Primeira dificuldade maior, né? Toda a empresa estava com o setor comercial, digamos, que não estava focado, né? De uma hora para outra a gente entra e diz tem que vender mais, a gente define metas, a gente passa a cobrar mais, né, dessas pessoas. Obviamente que aquelas pessoas que estavam na sua linha de que a gente chama na sua zona de conforto não vão gostar disso, né? Então a gente encontrou resistência, né? Então nós chegamos lá e definimos metas, ó, tu precisa vender mais, tu precisa te esforçar mais, nós esperamos mais de ti, do jeito que está, não está suficiente para a empresa, obviamente que a gente encontra resistências. Então, isso de fato foi um grande problema que a gente teve, tá? Então, teve um vendedor que ele vendia pouco, a gente utilizava carro da empresa e tinha pouco desempenho. A gente, infelizmente, teve que deixar claro para ele, olha, para nós conseguir te dar carro, carro é um recurso que a empresa tem, tu precisa vender mais. Senão, nós vamos ter que pegar esse carro, passar para outro vendedor que vai trazer mais resultado para nós, né? Então, esse aí daí optou por sair, né? Nós tivemos também um caso grave, né? Que chateou bastante. A gente tinha uma funcionária que pediu para sair e depois ela saiu, ela bateu nos clientes, né? Que ela criou uma empresa para ela, né? Quando ela saiu e levou um dos clientes, né, que a empresa tinha, que era um cliente bom, tá? Então a empresa estava precisando de faturamento, né, para se recuperar, ainda perdeu mais um cliente, perdeu mais uma funcionária, teve que arrumar outros funcionários, teve muita dificuldade de conseguir funcionário para repor essa funcionária que saiu, tá? Tivemos a questão inicial, né? Logo que eu entrei na empresa ali, conforme eu disse para vocês, tinha esse endividamento bancário, já tinha processo judicial do banco, como já estava em atraso, o banco estava pedindo penhora de alguns bens do proprietário e da família do proprietário. Isso incomodava muito ele, porque ele diz, minha esposa está chateada, que pode ir a leilão uma das nossas casas,
Meus filhos também estão chateados com isso. Então, é conforme eu falei para vocês anteriormente no vídeo, né? A empresa em dificuldade financeira, a vibe dela, a vibe do empresário é muito ruim, né? Então, o empresário está angustiado, ele tá na parede, né? Ele não sabe o que fazer, tá? Então, essas foram as maiores dificuldades que a gente teve, mas conseguimos superar elas, né? Foi renegociado com o banco, o bem que estava penhorado saiu da penhora. Essa funcionária, a empresa remou aí uns 2, 3 meses a conseguir um outro funcionário, conseguiu um outro funcionário bom, melhor do que ela, né? E obviamente conseguimos outros vendedores também melhores dos que tinha, que conseguiu vender mais, conseguiu alavancar o faturamento da empresa e conseguiu superar essas dificuldades. Bom, pessoal, o que a gente conseguiu então aí toda essa trajetória aí que eu mostrei para vocês, tá? Isso foi iniciado em 2017, o processo de recuperação se concluiu em 2020, tá? Foram três anos aí, então a gente conseguiu diminuição das parcelas e maior prazo de pagamento. Depois voltou, a revisional teve acordo com a Caixa Econômica Federal, se voltou a se pagar, tá, os financiamentos da empresa, tá, todos estão sendo pagos e a empresa tem capacidade para pagar, porque hoje ela vende mais do que ela vendia em relação a 2017, tá? Hoje, praticamente, a empresa não paga mais juros, tá? Então, foi um processo gradual de diminuindo os juros do cheque especial, diminuindo atrasos com fornecedores. Então, hoje ela não paga mais juros, as contas dela estão em dia. Ela tem, inclusive, aplicação financeira, tá? Teve aumento de receita, tá? Eu acho que isso que é o principal também, a capacidade de retomar investimento, tá? Então, ela conseguiu, para prestar serviço, ela precisava adquirir alguns equipamentos, né? Então, para tratar o efluente de alguma empresa, ela precisava sempre fazer algum investimento no cliente. Tem que comprar alguma máquina, tem que instalar um abrandador, alguma coisa. Então, até isso nós tínhamos dificuldade, né? Porque conseguir um cliente novo precisava um pouco mais de caixa para instalar esses equipamentos no cliente. Hoje não. Então, se ela pega um cliente, ela tem capacidade de fazer investimento. Então, se ela precisa investir para pegar um cliente, ela tem dinheiro, recuperou. Devido a ela estar com o histórico dos pagamentos em dia e ter resolvido essas questões com o banco no final de 2019, ela já conseguiu comprar uma outra caminhonete, tá? Comprou uma caminhonete zero para entrega. Então, ela retomou sua capacidade de investimento. Então, aquilo ali, a gente viu que ela pagava frete. Então, a gente viu que a caminhonete que ela pagava de frete ia pagar a prestação da caminhonete. Então, ela conseguiu retomar sua capacidade de investimento. E a empresa está saudável financeiramente, né? Então, ela está com uma gestão profissionalizada, né, pessoal? Então, ela está com uma empresa muito. Por que está profissionalizada, né, pessoal? Então, ela sabe se deu lucro ou deu prejuízo, tá? Ela acompanha, ela tem meta de vendas, ela tem meta de custos, ela tem previsão de caixa, ela sabe quanto tem para pagar, quanto tem para receber, ela sabe se vai faltar caixa ou não vai. Ela tem meta, ela sabe aonde ela quer chegar, quanto que ela quer vender, e vai atrás dos objetivos dela. Tá com caixa em dia, tem a aplicação financeira, então realmente a empresa está saudável financeiramente, tá lucrativa, tá? Ela consegue pagar todos os parcelamentos, consegue pagar imposto e ainda consegue guardar um pouquinho todo mês, tá? Obviamente, né, que vocês já estão me acompanhando nesse vídeo aí, que ele já está longo, que não foi um caminho simples, né? Vocês viram, não foi um caminho fácil. Houve muito esforço, tá? Houve muito comprometimento do proprietário da empresa. Então ele se comprometeu, tá?
tanto dele quanto minha no processo de condução, mas eu conduzi. Quem foi atrás de conseguir mais venda, quem foi atrás de conseguir mais clientes, eu conduzi a parte de redução de custo, organização financeira, renegociação com os bancos, precificação, fluxo de caixa. Eu entrei com todas as ferramentas de gestão para profissionalizar a empresa. Mas a parte comercial, quem fez foi toda ele, né? Então ele que conseguiu. Conforme falei para vocês, não é fácil. Para quem está me assistindo esse vídeo aí, não é fácil recuperar a empresa. É possível, tá? Eu já atendi depois dessa empresa muitas outras empresas. Não tenho vergonha de dizer, ou consegui recuperar mais outras. Teve algumas que infelizmente eu não consegui recuperar, tá? Então essa sim foi um caso muito difícil, porque ela tinha bastante financiamentos, ela não tinha mais como financiar, ela já estava com penhora de alguns bens, mas com bastante esforço a gente conseguiu. Então, quem está assistindo, bom, primeiro pensa nessas ferramentas de gestão que eu mostrei aqui para vocês, se vocês têm, utilizam elas, se não utilizam, procuram, tá? Que isso vai ajudar vocês, DRE, fluxo de caixa, capacidade de investimento, capacidade de pagamento, que isso vai auxiliar vocês a recuperar a empresa. Tá? Bom, pessoal, o que eu vejo aí como principal, tá, para recuperar a empresa, né? Que é o objetivo de todo mundo, principalmente numa pequena empresa, que é o ganho emocional, né? O que eu ganho recuperando a minha empresa, né? Então, a minha empresa está com dívida, está todo mundo me ligando, cobrando, estou sem dormir, estou angustiado, estou com... não sei o que fazer, estou perdido. O principal ganho, né, apesar de recuperar a empresa ter um ganho financeiro, mas o principal é o ganho emocional, né? Então, cada um de vocês que estão me assistindo talvez mora numa cidade grande, outros moram numa cidade pequena, mas imagina quem mora numa cidade pequena, então assumir assim que quebrou, quebrei, tive que fechar minha empresa. Imagina ficar às vezes ainda devendo para alguns, né? Ir à falência. Imagina o choque emocional que é para quem mora numa cidade pequena passar por isso, tá? Que todo mundo comentando, o fulano quebrou, o fulano ficou devendo. Imagina como deve ser horrível isso, tá? Acredito que você que está me assistindo deve pensar, né? Então, o principal que eu acho que tem que ser destacado aqui é o ganho emocional, né? Que teve aí, né? Que é retomou a credibilidade na praça, né? Então, estava com atraso, era visto como um mau cliente, passou a ser um bom cliente, o banco já não ligava mais, não oferecia mais empréstimo, não oferecia mais nada, porque estava em atraso. Agora não, ele passou a ser um cliente interessante de novo, o banco passou a flertar, né? Consegue dormir tranquilo, a empresa está dando lucro, né? Consegue viajar. Então, eu me lembro que ele conseguiu tirar férias tranquilo, antes de sair férias angustiado, tá? Consegue fazer planos na empresa, né? Porque quando a empresa tá por quebrar, o empresário já não consegue nem planejar 1 mês, 2 meses na empresa, não. Ele consegue fazer planos, o ano que vem eu quero fazer isso na empresa, daqui 2 anos eu quero fazer aquilo, né? Então, e principalmente volta a ter segurança, né? Então, acho que esse é o ponto principal também, né? Passa a se sentir muito mais seguro, tá? Então, a recuperar a empresa não é simples, tá? Mas tem um passo a passo para isso, tá? Que auxilia no processo. Para quem consegue recuperar, o ganho emocional que tem é muito gratificante, tá? Só muito obrigado por ter me assistido, tá? Até aqui, fico muito feliz aí que você me assistiu até agora, tá? Eu vou deixar aqui embaixo meu contato, tá? Se você acha que é interessante contratar um consultor para te auxiliar no processo de recuperação da tua empresa,
estou aqui para te ajudar, tá? Além dessa empresa, já atendi muitas outras empresas. Aqui eu quis trazer um vídeo para trazer bastante insights para vocês que estão querendo recuperar a empresa, o que pode ser feito, qual é que é o caminho para isso, tá? Se quer a ajuda de um consultor, tá? Aqui está o passo a passo de como é que foi reuniões na empresa, tá? Hoje com a tecnologia, eu já faço reuniões para não ficar tão caro para o cliente, para não ter o custo de deslocamento, reuniões online, né? Então a gente utiliza Meet, Zoom, qualquer aplicativo faz reuniões online, daqui a pouco faz algumas presenciais e outras online. Então, se alguém tiver interesse, quiser contratar o serviço para recuperar a sua empresa, voltar a ter tranquilidade, né, pessoal, voltar a ter paz interior, se sentir bem com a sua empresa e quer a ajuda de um consultor, estou aqui para auxiliar vocês com a minha experiência, com a minha bagagem, e tenho certeza, e vou dar o máximo aí para recuperar a sua empresa, tá? Não posso garantir que vou recuperar, se eu garantir vou estar mentindo, né? Mas tudo que tiver alcance será feito aí para recuperar a sua empresa e recuperar a sua tranquilidade, tá? Abração para vocês, forte abraço, mais uma vez, obrigado por ter me assistido.